Tá todo mundo me ouvindo e vendo os slides? Eu sim. Jéssica, Joyce, estão vendo? Eu estou vendo o primeiro slide, estou te ouvindo. Tá. Tô ouvindo e tô vendo o slide também, professor. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então, gente, nossa turminha é pequena, mas eu achei que teria mais gente. Mas aí o pessoal vai entrando, a gente vai fazer. O que que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre tricomoníase, né? Que é bem resumidinho no livro, também não tem muita informação, é bem simples, né? E depois vamos fazer uma dinâmica aqui na sala de aula, né? Como se a gente estivesse fazendo um exercício dentro da sala de aula. E aí eu dou uns 10 minutinhos, a gente discute. E aí eu vou botar lá para as representantes que eu já vou botar isso como uma avaliação, né? Que quem está em sala de aula faz aqui comigo, quem não estiver vai fazer lá no AVA e depois me enviar por e-mail, tá? Então vamos lá. Vamos lá. A tricomoníase é uma parasitose, é a única parasitose que a gente considera uma parasitose que, ao mesmo tempo, ela é uma DST, tá? A gente tem vários tipos de DST e, como essa parasitose é uma parasitose por transmissão por ato sexual, a gente também vai denominar ela como uma DST, só que ela é por um protozoário, tá? Então, ó, é um parasita, né, um protozoário, do mesmo estilo que a gente falou, ele precisa de uma célula hospedeira, só que dessa vez a célula hospedeira que a Trichomonas precisa são células do trato geniturinário, tá? Lembrando que essa doença pode atingir tanto homens como mulheres, mas as mulheres, né, são que mais apresentam sintomas, tá? Então a gente considera essa doença uma doença sexualmente transmissível por ser uma doença causada por ato sexual. Mas também tem um segundo foco, né? Que também por compartilhamento de objetos que podem ser contaminados, né? Como vaso sanitário, né? Troca de calcinhas, né? Entre as mulheres, entre outras. Oi? Oi? Alguém me chamou? Entre outras, né? Entre outros fomites. Nossa, tá muito lento. Travou aí para vocês, gente? Para mim parou. Para mim tá passando normal. Ó, tá muito lento. Tá parecendo uma Tá, tabela. ó, Parou nesse slide, já é uma foi, tabela. né? Tá. Hoje a internet está muito lenta, tanto de manhã quanto de noite. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é muita gente usando aqui, porque aqui eu reiniciei o modem, nada. Qualquer coisa eu viro a tela, tá? E aí, gente, os últimos estudos, né, como a trichomonas não é uma doença assim muito característica, não é uma doença geralmente assintomática, a gente vai ver a sintomatologia dela, é um corrimento, muito raro de ter algum agravante, né? Então, os últimos casos que a gente fez um perfil epidemiológico foi em 2005 e 2008, tá? Reparem que ela fica, né? Atrás um pouquinho, né, da trichomonas, né, fica um pouco elevado o número de casos quando comparado a sífilis, a gonorreia, né, a clamídia, né, então ela ainda tem uma alta incidência, tá? Mas é devido, eu trouxe essa tabela devido estar no livro, mas isso está muito defasado, porque não foi muito mais pesquisado essa área epidemiológica. Devido ao que ela é inespecífica, né? Acomete a mulher e a mulher lembra os sintomas, né? Aquele corrimento, aquele odor, tudo, mas lembra uma cândida e logo os meus bacilos de Doderline,
que são os bacilos que ficam lá na minha região geniturinária, daqui a pouco eu vou falar mais deles, e eles conseguem, né, debelar essa infecção e ajudar a... O que esse protozoário faz? Primeiramente, ele consegue fazer o quê? A destruição desses bacilos, que é da nossa flora, e faz o quê? Com que o pH fique, o pH da nossa vagina, um pH ácido, né? E o pH ele desorganize e fique mais para básico, facilitando a entrada da trichomonas, tá? Então, a gente tem uma relação desse bacilo com acidez e o pH alterado para básico, e aí facilita a trichomonas a conseguir penetrar o trato geniturinário. É uma doença sexualmente transmissível, né? Distribuída, né? Não é só no Brasil, é no mundo, como várias outras doenças, né? É uma doença transmissível não viral, tá? Então a gente tem que lembrar que é uma doença transmitida por um protozoário chamado Trichomonas, tá? Vaginalis, que a gente vai falar daqui a pouco dos tipos das espécies que a gente tem. Aí algumas informações mais atualizadas, 4 mil e poucos milhões de casos no Brasil, né? Última referência de 2016, e afeta na mesma proporção, tanto o homem como as mulheres, tá? Vamos ver lá para frente, quando a gente tem essa doença, a gente tem que também tratar o parceiro, tá? Senão a doença vive num ciclo vicioso. E, porém, as mulheres apresentam mais sintomas. O homem, geralmente, ele fica assintomático. Então, tricomoníase é o nome da doença, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, tá? E ele é flagelado, a gente vai ver a estrutura dele, ele tem 4 flagelos, né, o que dá uma mobilidade para ele, né, de percorrer esse trato geniturinário. Ele é heterotrófico, porque ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, logicamente, porque ele é um parasita, né? Nas mulheres vão causar vaginite, né, inflamação da vagina e vulva, e no homem vai causar inflamação na uretra, uretrite. Tá? Aloja no trato gastrogeniturinário do hospedeiro e não sobrevive fora dele. Nenhuma novidade. Se ele é um parasita, ele precisa penetrar no meu organismo para parasitar uma célula e aí sim poder ter o potencial de causar a infecção, tá? Ele é um protozoário também eucarionte, né? Como a gente viu lá do nosso reinozinho. Que mais? Anaeróbio facultativo, algumas informações a mais. Mas, enfim, ele vai se alojar no trato gênito-urinário. Eu tenho outras espécies que já foi identificada na literatura, chamada Trichomona tenax, que vai acometer a cavidade bucal, e a Trichomonas hominis, que vai também penetrar o trato gastrointestinal, o intestino. Só que a gente já identificou as espécies, mas não há relatos, né, de fazer alguma infecção, né, alguma patogenia no ser humano, tá? Mas existem mais esses dois tipos de espécies de trichomonas, tá? Só a trichomonas vaginalis que são capazes de causar realmente doenças em humanos. Olha lá, ó, a classe Trichomonaidae, né? Família e a espécie, o gênero que a gente chama de
trichomonas, né? A que nos interessa é aqui, ó, que parasita o homem, né? A vaginalis, trichomonas vaginalis, que vai parasitar o homem. A mulher na vagina e o homem na uretra, tá? A trichomona tenax já foi descrita, né, na cavidade bucal, porém não se associou a nenhuma patologia, tá? Olha ela ali que bonitinha, né? Olha ela que bonitinha. Então, ela não tem forma de cisto, né? A gente vai ver o ciclo biológico dela daqui a pouco. Ela tem o formato, né, piriforme. Ela só apresenta a forma ativa dela como trofozoito, mas a gente vai ver daqui a pouco o ciclo biológico dela. Ela tem, ó, um monte de flagelo, né? 4 flagelos anteriores e um posterior, tá? Com essa membrana, que a gente chama de membrana ondulante, que vai junto com o flagelo, ela vai o quê? Dar mobilidade a esse protozoário, tá? Então, ela tem um fator de virulência, flagelo, o outro fator de virulência, a membrana ondulante, que vai fazer que ela tenha mobilidade dentro, né? Consiga andar lá até conseguir parasitar as minhas células. Eu tenho também ali olha na figura, ali está em inglês, né? O astócilo, tá? Que aqui está em inglês, que é uma membrana dentro dela, que ela é uma protuberância, que ela é considerada como se fosse um estilete, tá? Então é mais um fator de virulência que ela tem. E vai ter reprodução por divisão binária, né? Ela vai começar a se dividir depois por divisão binária, depois que ela conseguir penetrar uma célula, né, do nosso trato urogenital, ou genital, ou geniturinário, tá? Então, essa aí é a forminha dela, de como ela se comporta, de estrutura. Essa parasitose se difere, essa parasitose, ó, como é que é contraditório, ó. Essa parasitose se difere das outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Mas elas são consideradas uma DST, só que uma DST com uma particularidade diferente, que ela não vem de cunho viral, bacteriano e etc. Ela é parasita. E aí, ó, transmitido através das relações sexuais, onde o homem é o vetor, aquele que vai disseminar a doença, tá? Então, por relação sexual, acontece essa transmissão, esse contato, e aí o parasita consegue penetrar a vagina e aí me causar a infecção. E eu tenho, né, relação sexual é a mais comum, tá? É a mais comum. Mas se eu tenho também no parto, né? Se eu vou fazer um parto natural, um parto normal, eu posso ter a infecção por essa parasitose ao feto, tá? Devido à passagem, né, no canal, tá? E tem a forma secundária, que são as formas que eu vou ter o quê? Contato com roupas de cama, vaso sanitário, né? Que aí eu posso ser contaminada secundariamente, que não seja por relação sexual, eu posso me contaminar. Então, quando a mãe da gente fala, não use banheiro de qualquer pessoa, tá vendo? Tem algum tipo de fundamento. Esse é um dos mecanismos de transmissão da trichomonas. Então, um vaso contaminado, eu posso sim ter a instalação do parasita, tá? O parasita pode conseguir penetrar a vagina e aí se disseminar, parasitando minhas células.
Aí ela tem um ciclo muito simples, gente. Não tem muito mistério, né? Através lá do desenhozinho, né? O do trofozoito, né? Que é sua forma infectante, né? As secreções vaginais ou do homem para a mulher, que é da secreção do homem e da próstata, tá? Lembrando que o homem pode dar uretrite, gente, que é só na uretra, mas também tem casos que pode acometer até a próstata, tá? É muito raro, mas pode acontecer. E aí, quando ela tem a forma infectante, né, os trofozoítos vão começar a fazer multiplicação por divisão binária, tá? E aí eu volto esse ciclo se eu não conseguir fazer o quê? O tratamento dos dois acometidos, do parceiro, da pessoa, né, do homem e da mulher, para poder fazer essa forma de infecção parar. Então não adianta eu ter essa doença, no caso, e não tratar o parceiro. Tá? Tem que ser tratada os dois. Então, não há, é muito simples, não há formação de uma forma cística, né, de cisto. Eu tenho somente a forma infectante, que é a forma de trofozoítos. Então, eu não tenho hospedeiro intermediário, eu não tenho absolutamente nada, só tenho as duas pessoas ali se contaminando. Não tenho vetor, não tenho absolutamente nada. E aí, ó, transmissão, voltando, frequente, transmissão sexual por ato sexual de pessoas contaminadas, água de banho, gente, banheira, para quem gosta aí das banheiras de hidromassagem, né, mal asepsia de banheiras, roupas molhadas, porque, ó, na água, ela consegue ainda sobreviver por 2 horas, tá? Então, também tem essa da água. E secreção vaginal, aproximadamente de 6 a 8 horas, ela consegue sobreviver. Então, assim, água de banho, roupa molhada, banheiro, né? Compartilhamento de calcinha, né? De roupa íntima, gente, desculpa, roupa íntima, né? Então, isso tudo pode ser também, né, uma forma de transmissão. Lembrando que a principal é o ato sexual, aquela que ali é batata, vou pegar se a pessoa está contaminada, né? O resto é secundário. Quem fez isso, gente? Fui eu, não. Tá, a patologia, né? Então, como que a infecção estabelece, né? A infecção não se estabelece na vagina que está 100% saudável. O que quer dizer isso? Eu preciso de alguns facilitadores, né? Facilitadores a gente já sabe, né? Alteração da minha flora bacteriana, né? O aumento do pH, alguma descamação, alguma ferida, alguma alteração hormonal, alguma prévia inflamação. Então, assim, eu tenho alguns fatores que vão me ajudar, contribuir para essa infecção, né? Para essa trichomonas conseguir penetrar, né? A própria urina, né? A própria acidez da urina, o pH pode não dar conta. Fatores nutricionais também pode ser, assim, muitos alimentos que vão desorganizar o meu pH, né? E minha urina, eu vou liberar uma urina ácida, problemas renais, tudo que eu vou liberar em relação à urina, né, gente? Então, isso pode causar alguns facilitadores. Aí eu gosto muito nessa hora de falar algumas coisas para vocês, assim, né? Aqui, nós mulheres, né? Mas tem o menino também da farmácia, que não tá aí. O que acontece? Nossa vagina tem pH ácido, tá? Tem pH ácido devido a um bacilo chamado bacilo de Doderlein. Esse bacilo de Doderlein, ele consegue converter, né, a glicose, faz todo um mecanismo lá, e o pH da vagina fica ácido. Por quê? Por causa desse bacilo.
Então, se eu tenho ali a alteração, bacilo é uma forma bacteriana, certo? Então, se eu tenho esse descontrole da minha flora bacteriana, eu vou ter o quê? Se eu tenho que ter um pH ácido ali, eu vou ter um aumento do pH. O pH vai tendendo a ficar o quê? Mais básico. Escala de pH, né? 3, 4 ácido, subindo, vai ficando básico, tá? Então, eu tenho essa desordem, tá? E aí eu brinco muito quando eu dou essa aula pessoalmente, que a gente tem essa mania de sabonete íntimo, tá? Sabonete íntimo, sabonete bactericida, e taca lá na vagina para tomar banho. É lógico, gente, não estou falando que não é ruim de tudo, mas tudo tem que ser dosado, tá? Então, essa história, o sabonete íntimo, se vocês lerem alguns artigos científicos, vocês vão ver que ele faz o quê? Às vezes, alteração do pH, e isso facilita o meu processo infeccioso por um parasita, por exemplo, tá? Então, eu não posso usar assim, né? Ah, o pH neutro, isso e aquilo. Primeiro que o pH da vagina não é um pH neutro, é um pH ácido, tá? E segundo, que tudo que eu tiro é igual o sabonete bactericida. Se eu ficar tomando banho todo dia com sabonete bactericida, eu vou tirar minha primeira proteção da pele. E eu preciso disso. Então, assim, é saber dosar as coisas, né? Tomo uma vez por dia, um dia sim, um dia não, o sabonete líquido, o sabonete íntimo, para não ter essa complicação de oscilação do meu pH vaginal, que aí sim eu posso ter essa parasitose. E aí, gente, se a gente ver também epidemiologicamente, essa parasitose é uma parasitose que varia em faixa etária de mulheres de 16 a maior índice, né, em estudos, de 16 a 35 anos. Né? Aí a gente sabe, né, que são as mulheres que dizem sexualmente ativas, né? E aí tem essas coisas, tá? Então, andando certinho já tá difícil, vocês imaginam na promiscuidade que dá, né? Então, já fiquem atentos que é mais uma informação de uma doença que acomete quem? Os homens, mas mais as mulheres. A forma sintomática, ali, ó, tá vendo? Ainda tá ali embaixo. A forma sintomática, mais comum quem? Nos homens, né? Não dá sintoma, geralmente a gente subclínica, e como é um órgão interno, a gente não, de repente, a pessoa nem perceba, e vira um portador, né? Que passa, vai passando para outras mulheres. E a forma sintomática, com sintomas, mais comum quem? Mulheres, nós. E aí a gente vai ver daqui a pouco vaginite, vulvaginite, cervicite, né? Aí vai dar corrimento, um odor muito fético, que lembra, né, o fungo, né, da Cândida albicans. Daqui a pouco a gente vai ver como se apresenta essas secreções. Aqui, ó. Então, ó, causa corrimento verde ou amarelado, tá? Que pode ser confundido abundantemente, ter o teor, o odor fético, a ser acompanhado de coceira e irritação. Então, ele dá esse. Aqui eu acho que é uma fase bem aguda, que ainda tá branquinho, mas foi a única foto que eu achei de Xomona que não fosse tão, como se diz, né? Agressivo. Mas ele dá esse corrimento, essa secreção, né? Lembra muito a Cândida, que é um fungo, mas lembra muito parecido os sintomas, né? Que é coceira. Por isso que às vezes a gente não percebe. O nosso corpo ele acaba, né? Se adaptando e vai debelando o parasito se eu tiver com uma imunidade legal, né? E eu consigo, às vezes, nem perceber que eu tive uma trichomoníase, tá? Então, a sintomatologia mais assim, presente que a gente vê é o corrimento e a coceira, né, na vulva e vaginite, né? Porque é a inflamação na vagina. Então, ó, como é que eu vou ter
esse processo inflamatório? Como é que vai começar esse processo inflamatório? Primeiro, esse parasita consegue vencer as barreiras, né? E vencer essas barreiras para poder penetrar em uma célula do meu trato geniturinário, ela vai fazer o quê? A minha flora, aquilo que eu falei, né? Que com certeza é pergunta de prova. É aquilo ali que eu falei, é uma desordem hormonal, a flora bacteriana, né? A desordem do pH, isso tudo, né? O parasita consegue, né, vencer a primeira barreira do nosso organismo devido a alguns problemas, né, fisiológicos. E aí acontece a adesão do parasitas nas moléculas de superfície da célula que ele vai parasitar, o efeito citopático, que gera o quê? A mudança na célula hospedeira para ele conseguir penetrar a membrana e aí sim parasitar e conseguir os seus metabólicos. E aí eu tenho o processo infeccioso, tá? O inflamatório, desculpa. O processo inflamatório aonde? Nas células epiteliais, que estão aonde? No meu trato geniturinário. E aí, inicialmente, daquela foto do slide anterior, eu vejo a leucorreia, né? Que a leucorreia, antes da secreção chegar a esse ponto de quantidade e de coloração, né? Amarelo e esverdeado, eu tenho aquela leve secreção que a gente viu ali, que parece uma secreção mais esbranquiçada, tá? E juntamente a coloração vai aumentando, né? A quantidade da secreção vai aumentando, a coloração vai mudando, né? Para amarelo, do corrimento mais denso, e aí eu tenho a descamação do epitélio, que pode aí sim causar o quê? Ulceração, e a gente vê o quê? Sangue. Né? E aí, em casos mais extremos, né, eu consigo ver esse processo inflamatório que chega a lesar realmente a parede, né, do jeito e aí eu posso observar, além do corrimento, né, além da secção, tá? E aí a resposta que a gente tem imunológica, eu produzo um tipo de imunoglobulina por esse parasito, é induzida a formação de uma imunoglobulina protetora chamada que é lá, IgA secretora, tá? Mas lembrando que não, que é um anticorpo, né? IgA secretora, IgA é um anticorpo. Mas lembrando que se eu tiver o processo de reinfecção, eu voltar a ter contato com a trichomonas, ela consegue romper essas barreiras do nosso organismo, eu não tenho a imunidade adquirida. O que é a imunidade adquirida? Eu posso sim ter reinfecção e eu não tenho um anticorpo de memória. Então não é assim, eu produzo a IgA e a IgA vai trazer para mim depois, numa nova infecção, anticorpos para trichomonas. Eu não tenho. Então, em caso de reinfecção, eu tenho o quê? Ausência de imunidade adquirida, tá? Eu vou produzir novos anticorpos da classe de IgA, que não vai me impedir de ter a sintomatologia, tá? Eu não tenho imunidade adquirida. Não tenho imunidade de célula de memória, né? Que geralmente eu tenho contato com o anticorpo, com a imunoglobulina, depois, numa nova infecção, numa novo contato, eu tenho o quê? Os anticorpos de memória. E aí, geralmente, eu não apresento sintoma, mas não é o caso dessa parasitose. Ah lá, ó, assintomática ainda em 25 a 50% dos casos, né? Geralmente a mulher às vezes não percebe, né? Só pelo corrimento que dá e a coceira. Mas na fase aguda, ó, os sintomas: corrimento vaginal fluido, bolhoso,
abundante, de cor amarela esverdeada, né? Começa com a leucorreia, né? Aquele branquinho, e depois vai ficando mais agressivo, mais corado, né? De amarelo a verde. Um odor muito fético, tá? A coceira, né? A irritação da vagina, da vulva da vagina, dor durante a relação sexual, né? Aquela área vai estar toda afetada ali, até lesando, né? A minha parede geniturinária ali, causando ao que eu falei no slide anterior, a ulceração. A dor ao urinar e dor pélvica. Então, assim, tudo relacionado, né, ao meu trato geniturinário, tá? Nos homens, que a gente chama de subclínico, né? A maioria são assintomáticos, né? Assintomático, logo depois benigno, some, e o homem não sabe nem o que teve, tá? Mas em caso agudo, né? O homem também pode manifestar a doença, apesar de ser mais raro, a uretrite aguda. Olha lá, o corrimento abundante, da mesma forma que na mulher, tá? Sintomatologia leve, o corrimento, a dificuldade de urinar, o puridos, mas mesma coisa, coceira, dor do pênis quando vai fazer relação sexual e etc. Mas aí, em casos mais graves, eu posso ter a infertilidade, raríssimo, tem muitos poucos casos descritos, né, na literatura sobre essa parasitose, assim, muito a longo prazo, o homem fica assintomático e tal, mas mais porque eu tenho a inflamação no epidídimo, tá? Que é o órgão do masculino lá, que fica armazenado os espermatozoides. Então, eu posso ter uma lesão no epidídimo, que a gente chama de epididimite. E também, casos mais raros, pode atingir até a próstata do homem, causando, né, também a inflamação na próstata, prostatite. Isso é bem raro mesmo, tá, gente? E aí, ó, a nossa parte diagnóstico, né? O clínico fica muito confuso, né? Por ela se lembrada até com fungo da Cândida albicans, então fica difícil às vezes a gente fechar o diagnóstico se é um fungo, né? Se é uma Cândida albicans ou se é realmente uma trichomonas, tá? Então o quadro é muito variável, né? A leucorreia, aquele primeiro corrimento esbranquiçado, se confunde muito também com a cândida, então fica meio inespecífico, a gente vê isso na clínica, né, no ginecologista. Então, o exame vaginal, a gente pede o exame direto, que a gente faz da mesma forma dos outros parasitas, só que de quem? Secreção vaginal. Não vou pedir de fezes. A gente falou isso numa aula, quando eu falei diagnóstico, quando eu tenho uma suspeita de trichomonas, eu vou pesquisar o quê? Não vou pesquisar fezes, não vou achar nada. Eu vou pedir exames de secreção vaginal, tá? E no homem eu posso pedir também sedimento urinário ou secreção, né, da uretra e da próstata. Mas ainda, né, voltando sempre para o PCR, ainda o exame melhor para a gente fechar o diagnóstico é o exame de biologia molecular, o PCR, tá? Então, por secreção vaginal, eu consigo visualizar esse parasita. Em caso das mulheres, né, com sintomas. Nicole, Oi. a cultura é feita também? A cultura é feita, eu até tirei do slide, sabe? Porque assim, a cultura está em desuso, a gente não faz muita cultura para trichomonas. O que a gente faz em estágio agudo, a gente faz o quê? A gente pega, faz o exame direto e a gente já vê o parasito como os outros, tá?
Então, geralmente, a gente não utiliza mais a cultura. Quando é em casos mais sintomáticos, que eu quero definir se é realmente um fungo, se é a Candida albicans ou a trichomonas, eu faço o PCR, que a gente já tem, tá? Mas, aí, ó, que eu tinha falado, ó, é uma doença que acomete mais mulheres, né, sexualmente ativas, né, dizem, né, de 16 a 35 anos, tá? Não temos muito casos diagnosticados, né? Fechar diagnóstico para estudo, né? Então, de homem, então fica meio relativo essas porcentagens, né? Então, o que a gente tem que saber é o quê? Acomete mais mulheres, geralmente em no período sexualmente ativo, tá? É uma DST, então o controle que eu tenho que ter, primeiro, uso de preservativo, né? Que nem tá aí, mas o uso de preservativo. Eu tenho que ter o controle não, educação, né, com as pessoas de não emprestar, de trocar roupa, de não sentar no vaso sujo, sanitário que não conheça, fazer limpeza, né, uma educação mesmo sanitária para as pessoas, né? E o diagnóstico e tratamento precoce, inclusive dos parceiros. Não adianta eu tomar as medicações, que tem mais, ó, tem mais, usar as medicações, tanto via oral quanto creme vaginal. Gente, o tratamento é similar com o da Cândida, tá? Da Cândida albicans. Até a medicação eu uso parecida, tá? Mas só que eu tenho que usar o associada oral e o creme vaginal. E tratar o parceiro. Se eu não tratar, eu vou viver nesse ciclo vicioso. O tratamento do parceiro é indispensável. Aí a fotinho dela no microscópio, né? Isso é um exame direto de secreção, tá? Lembrando, esse parasita é um parasita diferente dos outros, tá? É um parasita que vai acometer meu trato gênito-urinário, tá? Sendo que eu não vou pesquisar, não vou fazer exame de fezes, eu vou fazer exame de secreção vaginal, secreção uretral, em caso de homens, tá? Eu não vou fazer outro tipo de coleta para exame parasitológico. Dúvidas, gente? Amanda, Claudete, Nicole. Jéssica, Eu. O ciclo biológico dele seria o qual? seria o monoxênico, né? Monoxênico? Uhum. Tá, entendi. Eu fiquei na Mas dúvida. que ele não é nem considerado muito ciclo, Jéssica, por isso que eu nem falei, sabe por quê? Porque ele só tem uma forma infectante que é o do trofozoitos, entendeu? Então, por isso que a gente não considera ele como ciclo, tá? Ele é realmente uma parasitose. É por isso que eu fiquei na dúvida. É porque como ele não tem forma de cisto, como ele não tem ele não precisa ser, ele é um parasita que ele não tem ciclo, né? Por isso que a gente não fala. Ele se pensar do que você está falando, da lógica tá legal, mas falando cientificamente, a gente não pode considerar como ciclo, porque ele não faz ciclo, porque ele só tem a forma infectante, que é a forma de trofozoitos, tá? Por isso que a gente não fala de ciclo, ele não precisa de outra coisa para ele poder se madurar, entendeu? Para ele poder chegar. Ele faz a divisão binária, né? Ele faz a divisão binária, então não é melhor a gente não considerar como um ciclo monoxênico. Eu não li no livro, tá? Eu não olhei a literatura do livro. Eu tenho que olhar, mas se tiver lá no livro, eu acho mais interessante a gente não considerar. Por quê? Porque ele só tem a forma de trofozoítos, tá? A forma infectante. Mais alguém? Amanda, Claudete, Joyce, Selma. Nicole, eu fiquei um pouco com dúvida. Ele é assintomático para mulheres ou ele é sintomático?
Ele é sintomático para mulheres e assintomáticos sem sintomas para o homem, na maioria dos casos. Pensa assim, Joyce, é só a gente que se lasca, entendeu? É só a mulher que tem sintoma. O homem é muito mais raro. Mas aí o que ele vira? Ele vira o portador, né? Entre aspas, o portador. Ele continua com o parasita e ele pode continuar contaminando outras pessoas por relação sexual. Mas ele no homem pode ser considerado como um vetor ou não? Não é vetor. Não tem vetor nenhum. O vetor, ele é um portador, ele não é vetor de nada. Alguma dúvida aqui, gente, até aqui? Então, gente, olha aqui. Pode ser assim, já que a gente está, por exemplo, a Amanda está aí. Amanda, Sim, professora. tá? Amanda, eu propus para o pessoal, antes de você chegar, porque para não ficar pegando material por e-mail e tal, e sempre vocês entravam quase todas na aula, né? Que somos só 10 alunos, né? Então, dos 10, 5 são 9. Dos 10, dos 9, 5 estão aqui. Eu queria fazer essa dinâmica aqui para vocês não precisarem ficar me entregando pelo e-mail. Só que é importante. Aí a gente poderia fazer assim, ó. Alguém escolhia a mebíase, uma giardíase e a outra tricomoníase, né? Pelo menos 3 diferentes. Podemos fazer? Porque aí a gente faz a correção, a gente faz agora, né? Quem está em sala não precisa me enviar por e-mail, só que, Amanda, você vai colocar, eu vou tirar uma foto disso aqui, ou você tira aí, e coloca lá no grupo que quem não fez, para me entregar até sexta-feira por e-mail, tá bom? Tá bom, já tirei um print aqui. Tá? Aí só avisa para o pessoal que eu estou dando essa atividade. Então, Amanda, Claudete, Jéssica, Joyce e Selma já estão fazendo aqui comigo, não precisam me enviar nada. A gente vai corrigir daqui a pouco, de boa, fechou. E aí, quem não está na aula, para me mandar por e-mail, até sexta-feira. Ok. Eu vou colocar isso lá, tá? Então, quem vai fazer amebíase, giardíase e tricomoníase? Vai repetir, né? Mas eu queria que pelo menos tivesse um de cada. Faz um de cada, gente, só. Meninas, vamos se organizar. Quem vai fazer amebíase, quem vai fazer giardíase e quem vai fazer tricomoníase. Já falem aí, eu vou anotar. Eu faço giardíase. Eu faço amebíase. Quem vai ficar Eu com a tricomoníase? Ah, Eu faço tricomoníase. tá. Agora os outros podem repetir. Escolhe um aí. Selma, quem não falou ainda? Eu faço a giardíase. Tá. E a outra que tá faltando? Ó, eu vou anotar aqui. Ó, então vamos fazer, quando vocês estiverem prontos, vocês falam, a gente faz a correção. Oi, Eu posso fazer uma pergunta sobre a giardíase para você? pode. Eu li que ela não precisa de um vetor ou hospedeiro intermediário.
Tá certo isso? É por Ela quê? é, Me explica. ela é nós e o contato com a água, com o alimento, o que for, com as fezes. Tá. É só por isso, então. Porque, tipo, bebe uma Lembrei. água contaminada, essas coisas, né? E a gente tem aqueles vetores, né? Que alguém até falou na última aula, falou assim: ah, Mecânico. professora, mecânico, isso, que são as moscas, são as Aham. baratas, tá? Tá. Tá. Então a Amanda vai falar sobre o quê? Amanda, Oi, eu vou falar sobre a tricomoníase. tricomoníase. Claudete, amebíase, não é isso? Amebíase. Jéssica, Giardi. Isso. Aí Joyce escolheu o quê? Giardíase também. Tá. E Selma, Amebíase. ótimo. Então, ó, quem vai falar primeiro, tá? É Claudete com Selma. Selma e Claudete vão se completando. Depois vem Joyce com Jéssica se completando giardíase e fechando a Amanda com tricomoníase. Tá, gente? Tá bom. Então tá bom. Selma. Selma. Oi. Desliga o microfone. Quando você falar, você abre, por causa do barulho. Desculpa. Não, sem problema. Vamos fazendo, gente.
E aí, gente? Tá indo? Eu já terminei, meu. Eu estou terminando, falta um pouquinho. Então, falta Jéssica, Joyce e Selma. Eu já terminei também. Eu já está pronto. Joyce e Selma. Tem já. Só Joyce. Tô quase terminando. Tá, então quando você terminar, dá o ok, que a gente está te esperando. Aí, gente, é a mesma coisa que eu falei da outra vez, tá? Deixa isso, não pode que vocês tenham feito no caderno. Vocês estão fazendo assim só um esboçozinho para a gente discutir aqui na aula. Mas coloque já depois, né, com calma, coloque no caderno, tá? Que quando a gente for lá para a prática, que a gente vai ver essas doenças lá no laminário, né? E aí a gente discute, né, pelo que tem no caderno. Então, guardem todas essas atividades. Terminei. Terminou? Então vamos começar. Claudete e Selma. Vamos lá, amebíase. O que vocês colocaram? Então, a amebíase, o agente etiológico dela é a entamoeba histolítica, que é uma ameba, né? E Uhum. o ciclo biológico dela é monoxênico, ou seja, ela completa o ciclo dela em apenas um hospedeiro. Ótimo. Aí, sobre o diagnóstico clínico dela, a maioria das infecções por entamoeba são assintomáticas, mas quem apresenta sintomas tem diarreia com muco e sangue nas fezes, e também dores abdominais. O diagnóstico laboratorial, exame de fezes, PCR. Às vezes o médico pode pedir também exame de sangue para detectar anticorpos contra amebas. E em casos muito graves pode acontecer também dele pedir, dele fazer uma amostra de tecido do intestino grosso. E daí contra a última parte, que é profilaxia, na verdade é bem simples até de se prevenir, né? Só que lá onde acontece mais, eu acho que falta saneamento básico, né? Mas lavar bem as mãos, alimentos, ingerir água fervida, né? Ou tratada. Realmente a profilaxia é essa daí. Por isso que eu sei. Selma, o que você tem para complementar? Selma? Eu coloquei basicamente o que ela colocou. É um parasita que tem tropismo pelo intestino grosso, porém ele pode ter outros órgãos, como o fígado, por exemplo. Ele se propaga por água e alimento contaminado, né? Exatamente. Viu como é bom? Uma vai ajudando, uma vai complementando a outra. O que mais? É uma infecção mais comum nas áreas tropicais, né? Onde tem um saneamento, igual a Cal falou. Eu coloquei também que ele pode se apresentar na forma de cisto, né? Quando parece dormente, seria esse termo. E na forma de trofozoito, que é quando o parasita está ativo. Certo. Eu coloquei aqui uma curiosidade só, né? Não é que todos os anos, mundialmente, cerca de 50 milhões de pessoas desenvolvem amebíase e dessas 100 mil morrem. Mesmo sendo
uma doença, assim, como a Cláudia falou, a profilaxia não é tão difícil, né? Porque saneamento básico, você higienizar direitinho os alimentos, né? Tem a questão da água. Não é todo lugar que consegue uma água tratada, mas não é, assim, uma profilaxia tão difícil para tantas pessoas se contaminarem, assim, né? Eu achei interessante, um número bem... E a faixa etária, gente? Claudete Selma, da amebíase. Quem mais atinge? Geralmente é criança, né? Exatamente, né? De até 6 anos. Exatamente. Então, geralmente a gente vê mais a amebíase em crianças, né? E aí que foi que a Selma complementou. Lugares tropicais, né? Que não tem saneamento básico, né? As crianças não têm educação sanitária, né? Temos que ter cuidado também, porque serem uma parasitose no qual a gente também tem o contato com as fezes, né? E aí lembra que eu falei na aula, aí tem o problema teve um surto em uma creche, por exemplo, né? Dessas parasitoses são bem, tirando a tricomoníase, são bem comuns em crianças, em creches, né? Também não esquecendo, gente, que a gente vem vendo um aumento de doenças, de verminoses, de doenças mesmo, em população idosa, tá? Vem aumentando. É lógico que a gente não tem muito estudo, né, científico para isso, mas vem crescendo por quê? Porque agora a gente está com uma longevidade maior, né? A gente está com uma longevidade maior. O idoso, né? A pessoa fica fica muito, consegue sobreviver o que antes não acontecia. E o que acontece? Essas pessoas ficam também, às vezes, são em condições sanitárias muito ruins, ou vivem em lares de idosos, né, em asilos, etc., né, casa de repouso, e aí também tem o problema que utilizam o quê? Né, fralda, né, então tudo isso também está ligado por ser uma doença a nível de fezes, realmente, tá? Mais alguma coisa, Claudete, que não falou aí, Selma? Não, eu acho que já foi, a Selma complementou o que eu tinha deixado de falar. Faltou um pontozinho que a gente falou, que você mesmo que me ajudou, do vetor. Ah, sim, é verdade. Ele é por Vetor, contaminação, no caso? um vetor mecânico que pode também dar contaminação, né, dos alimentos, moscas, né, esses locais, geralmente são locais que estão propícios também à falta de sanitária, né, do ambiente. Né? Então, eu posso ter esses vetores mecânicos, lembrando que não participa do ciclo biológico, mas é um vetor que pode ser transmitido para o alimento, por exemplo, e aí eu possa vir a ter a doença. Tá bom. Certo? Certinho. Então, ó, Selma e Claudete, ok. Vamos lá agora, Joyce e Jéssica. JJ. Vamos lá. A giardíase ela é uma infecção intestinal que é causada por um agente da giardia, tem a Lamblia duodenalis intestinalis. O ciclo biológico dela é monoxênico, não precisando de vetores ou hospedeiros intermediários. Quer falar, Joyce? Continuar. O diagnóstico clínico, na maioria das vezes, é assintomático. E quando é sintomático, pode apresentar diarreias explosivas, com odores fétidos e dor abdominal. É mais conhecida como diarreia dos viajantes. A profilaxia é o saneamento básico, educação para a saúde. Ferver água, higiene pessoal, higiene dos alimentos, né? São isso. Quer falar, Joyce? Joyce.
Sobre o diagnóstico, eu estava lendo aqui, que eu até anotei, que uma das técnicas utilizadas nele é o exame de ELISA. Sim, o teste imunológico a gente pode fazer um teste de ELISA, sim. Tem mais coisa aí para falar. Tem o parasitológico, tem o de Faust e o enteroteste, tem imunológico de ELISA, tem aquele teste de cápsula de gelatina. Mas o mais comum que a gente pode fazer lá no laboratório simples é o teste de quem? Você falou aí, de Faust. Por quê? Faust, né? Qual é o princípio do método de Faust? Pode falar, quem sabe aí. Teste de Faust, eu quero fazer o quê? Flutuação, né? Tem ovos leves, então eu posso fazer por método de flutuação, tá? Então, não sendo, né, excluído o teste de sedimentação, tanto espontânea como centrifugação. Travou Oi? meu microfone. Travou meu microfone, não conseguia voltar na aula. Eu tô te ouvindo. O Faust é feito para pesquisar cistos, né? Exatamente, porque são cistos e ovos leves. Outra coisa também, Pode falar. o enteroteste também a gente pode fazer. Mas deixa eu falar uma coisa, tanto da amebíase como da giardíase, a gente não falou da profilaxia, a gente também tem que ter o quê? Uma educação sanitária no ambiente, porque eu posso, como você falou agora da diarreia do viajante, eu lembrei que a gente pode ter essa contaminação interfamiliar, né? E eu acho assim que poderia colocar uma educação sexual também, porque ele pode ser transmitido pelo sexo anal, né? Era isso que eu estava faltando. Amebíase também. Fala, Claudete. A amebíase e a giardíase, as duas são, né? Exatamente, né? Porque tem a transmissão também por via, não é a primeira opção, mas também temos a via pelo sexo sem proteção, sexo anal. E eu acho que tropismo é no intestino grosso e delgado. Deixa eu ver o que é mais. O que a giardia tem lá? Não tem nada a ver, só vocês lembrarem, tá? A giardia, ela tem alguns fatores de virulência diferenciados, lembra que eu falei? Ela tem o flagelo, lembra? Que dá uma alta locomoção. Ela tem flagelo. E outra coisa que ela tem, que ela gruda, ventosas, né? Ventosas, ela tem ventosas, né? Isso ela pode lesar minha parede dos intestinos e eu achar também o quê? Sangue nas fezes, lembra? Ela pode gerar um quadro crônico, né? Que é associado com desnutrição, má absorção de vitaminas, de gorduras. Exatamente. Mais alguma coisa, Joyce? Basicamente foi tudo que eu pesquisei, mas tem uma coisa aqui que eu pesquisei, que ela pode durar 12 meses fora do intestino, né, do organismo. Pode, não chega tanto, não chega a 12 meses não, mas chega bastante tempo. Então, ó, giardíase, tá? E agora a Amandinha tá aí? Estou aqui sim. Então vamos lá. Sua é mais fácil que foi visto hoje, hein, Amanda? Vamos lá, arrasa. A tricomoníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis,
é transmitida através de relação sexual desprotegida. Eu fiz um resumo, tá, professora? Não vou só falar sobre os Tá pontos. ótimo. Tá. O protozoário tem uma forma alongada, periforme ou ovoide e não possui a forma cística. É um parasita que precisa da glicose para seu crescimento e reprodução. E cerca de 50% dos casos, seu período de incubação é de 4 a 28 dias. Os sintomas mais comuns são dor ao urinar, dor na relação, irritação na vulva e na vagina, secreção incomum e odor vaginal e vaginite. O tratamento geralmente é com o uso de antibióticos como o metronidazol ou outro indicado por um médico. Os parceiros sexuais também devem usar os medicamentos. Em aproximadamente uma semana tratando, o corpo já está livre do parasita. Seu ciclo biológico é monoxênico, pois o ser humano é seu único hospedeiro. Pode ficar fora do corpo do humano por horas se apresentar um local úmido para habitar. Se reproduz por divisão binária e dão origem a colônias instalando uma infecção. O diagnóstico consiste no exame da amostra vaginal e cervical, e o esfregaço é considerado... O esfregaço é tipicamente rico, e o método considerado padrão ouro é a cultura para o diagnóstico. Aí tem algumas curiosidades que eu anotei, que 143 milhões de pessoas apresentam a doença ou já apresentaram, 90% são mulheres, 50% da infecção estão relacionadas ao HIV, HPV e sífilis. Nas mulheres, ela se instala na mucosa e no homem, geralmente, no prepúcio. É legal isso aí que você lembrou, né? Que está ligada às outras DST. Por quê, hein? Eu acho que tem relação com a imunidade, né? Isso, porque vira uma infecção que é oportunista. Sim. Vira um protozoário oportunista. O local também, eu acho que já deve estar... Acaba ficando debilitado, né, professora? Sim, sim, já fica... E acaba sendo um local propício para apresentar. Tudo que vai lesando, né, baixando nossa imunidade, tudo que vai lesando o nosso trato geniturinário favorece com quê? Com mais parasitas se colonizem ali, tá? Agora, só a única coisa, não era, mas o seu resumo ficou maravilhoso. Mas o que você não falou ali é que é muito importante, por ele ser um parasita oportunista, que ele vira um parasita até oportunista, mas ele é importante quando eu tenho o quê? A quebra de alguns fatores, né? Hormonais, alteração do pH, isso aí é muito importante. Alteração na minha flora bacteriana, né? Da minha vagina, isso tudo pode facilitar a penetração e a entrada do parasita. Tá? Lembrando que é uma DST, diferente de todas as outras, porque não é viral, ela é por parasita, tá? Então, é a única DST por parasita, tá? Tá, O que mais? Eu só consegui, nesse pouquinho tempo, eu só consegui resumir Não, isso. foi ótimo, não estou falando, foi ótimo. Foi ótimo. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Também tem a profilaxia, né? É a educação sanitária, o diagnóstico e o tratamento precoce. Isso. A profilaxia é o quê, gente? A profilaxia é o quê? Abrange só o que o livro fala, só a gente pensar. Profilaxia, primeiro, sexo com proteção, né? A gente tem asepsia na hora, né, de ir no banheiro, né, principalmente, né, do vaso, a troca de roupas íntimas, né, essas coisas que não se devem fazer também, uma educação também sexual para essas pessoas, porque não dá. E aí, o que a Amanda lembrou bem, e eu falei ali atrás, o que acontece? Esse parasita consegue sobreviver muito tempo numa superfície, numa toalha, por exemplo, em locais molhados, né, na água, por bastante tempo. Então, também tem que ter essa prevenção.
né? Aí Durante vai o parto a banheirinha também, do né? motel, né? Aí vai a banheirinha do motel. Ô, professor, e também tem durante o parto também a transmissão, né? Isso, exatamente. Durante o parto normal, tem que identificar, parto Água de normal, banho. água de banho, ninguém mais nunca vai esquecer isso. Ninguém Deus me nunca- livre. E sempre Deus. usa- Tá vendo? Ó? É complicado o parceiro, é complicado o motelzinho, a banheira, é tudo complicado. Na O dúvida, negócio fica é em fazer oração, né, professora? Na dúvida, fica em casa com a tricomoníase, tá? Porque, ó, é complicado. Por ela ter uma sobrevida grande, né? Isso que é o problema. Ela tem uma sobrevida grande, tá? E ela não tem forma cística, só forma de trofozoito. Acho que a Amanda falou, né? Falou. Falei. Falou. Então, fechou. Perfeito. Anotem isso no caderno, tá? Deixa aí que na hora que a gente for voltar lá para a prática vai ser muita coisa, muita informação. Então, é bom a gente já estar com material. E, por favor, Amanda, avise os colegas, tá? Vocês eu já vou dar pontuação, né? Por atividade em sala de aula, né? Mas quem não veio, não vai ser prejudicado, vai fazer e entregar, né, até sexta-feira. Aí você coloca isso para mim. Eu não tenho contato, Amanda, com a Elis da farmácia. Você sabe o contato dela? Professora, eu não sei nem quem é. Pois é, eu vou buscar o contato dela e vou mandar para ela, que tem 2 alunos da farmácia que faz com a gente também. E aí é Elis e o Henrique, se eu não me engano o nome dele. Eu vou tentar A gente mandar teve mensagem tantos para ele. casal que não deu nem tempo de conhecer, assim, as pessoas que eram de fora do nosso semestre. Ah, verdade. Mas vai tudo se adequar. Vou parar de gravar aqui, gente, para mandar para deixar para os colegas.